Depois da cruz. A história do mundo nunca mais foi a mesma. Depois da cruz, você e sua família também poderão ter uma nova história. Família ao Pé da Cruz. O maior evento pelas famílias de 2025. 18 de abril, Sexta-feira da Paixão, feriado. Acesse familiaaopedacruz.com ou aponte a câmera de seu celular para o QR Code na tela. Para mais informações, locais e endereços. Entrada gratuita. Nós teremos então no dia 18 de abril, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, a família ao pé da cruz. Com certeza, Deus transformará as famílias. Coloque a dor, coloque as guerras, as lutas que você tem tido na família ao pé da cruz. Prepare-se, 18 de abril, em especial às 10 horas da manhã e também em outros horários. Nós aguardamos por você. Vamos agora a essa mensagem em preparação para este grande evento de fé, a família ao pé da cruz. Vem aí, a família ao pé da cruz. 18 de abril, Sexta-feira da Paixão. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A sua esposa será como videira frutífera ao redor da sua casa, e os filhos como rebentos da oliveira à volta de sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Márcia e eu e todos os meus colegas aqui, pastores e esposas, aqui da Grande Florianópolis, estamos aqui para estender a você um convite muito especial. No dia 18 de abril, Sexta-feira Santa, estaremos reunidos em todas as igrejas universal do Reino de Deus para o grande evento, a família ao pé da cruz. Você quer a bênção e proteção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu lar? Então, se prepare para esse dia, porque temos certeza que grandes coisas irão acontecer. Temos certeza, pastor Sérgio, que é a vontade de Deus que a família dessa pessoa esteja ao pé da cruz, que haja paz, proteção, libertação, saúde e, acima de tudo, salvação. Com certeza, bispo, Deus vai reescrever a história da vida de muitas famílias nesse dia 18 de abril. Nós temos certeza que se a família foi invadida pelas doenças, brigas, separação, mágoas, Deus então colocará um ponto final nessa situação a partir desse 18 de abril. Nós vamos agora fazer uma oração por todas as famílias e queríamos convidar você a orar em favor dos seus familiares também. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé neste momento em oração e abençoamos todas as famílias com seus respectivos familiares e que haja grande salvação nesse dia, meu Pai. No dia 18 de abril, nós estaremos reunidos daqui da Catedral, na nossa sede estadual, até a Igreja Universal do Reino de Deus mais distante. Onde houver um servo teu, servos do Senhor, povo do Senhor, esse clamor irá chegar ao teu trono e haverá grande salvação e transformação dos lares. É o que determinamos pela fé, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus. Agora se prepare para este evento, já vai convidando seus familiares. Márcia e eu estamos orando por você, todos os pastores e respectivas esposas estarão orando por você e eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer a partir desse dia. 18 de abril, em uma igreja universal do Reino de Deus. A sua família ao pé da cruz. O programa Prosperidade com Deus está no ar e eu pergunto a você, como estão os seus caminhos profissionais? Como é que está a sua vida econômica? Como que você tem lidado com as lutas que têm surgido? Você sabe que se você se aliar a Deus, Ele pode mudar essa situação. Aliás, qual é a mudança necessária para que você alcance o sucesso, alcance a realização?
todos estão em busca da satisfação plena. E quando algo parece não dar certo ou estar faltando, é comum que as pessoas pensem em mudar. Porém, ao agir de forma impulsiva ou sem a direção certa, as pessoas acabam errando e colhendo as consequências negativas das suas escolhas. Um exemplo é a mudança de país. Muitos brasileiros acreditam que os problemas que vivenciam em sua vida financeira e profissional estão ligados exclusivamente ao Brasil. Dessa forma, acreditam que sair daqui é a melhor escolha. Portugal é um dos destinos mais procurados, principalmente em razão do idioma. São cerca de 240 mil brasileiros vivendo no país, número que tem crescido dia após dia. Paralelamente, também cresce a quantidade de pessoas que pedem ajuda para retornar ao Brasil. De acordo com a Organização Internacional para Migrações, esse número aumentou quase 5 vezes nos últimos 2 anos. E nos 3 primeiros meses deste ano, a procura por ajuda subiu 303% em comparação com o mesmo período de 2022. O chefe da missão em Portugal se diz impressionado com a quantidade de pessoas que estavam em situação de extrema vulnerabilidade, desempregadas e sem dinheiro até para comprar comida. Existe um número significativo de pessoas que, como nós costumamos dizer, estão em fim de linha, isto é, estão numa situação de extrema vulnerabilidade e isso afeta necessariamente a sua saúde mental. Em resumo, a mudança de lugar não garante a transformação de vida. No mesmo sentido, a troca de marido ou de esposa também não assegura felicidade para alguém. A biomédica e dentista Lísia Campos era casada quando conheceu Maicon Czerwinski, um brasileiro nascido em Maringá com dupla cidadania. Com atuação também nos Estados Unidos, apresenta como um empreendedor de sucesso, de personalidade carismática e com um estilo de vida sofisticado. Lísia conta que conheceu Maicon como psicólogo, que dava palestras sobre neurolinguística. Eles trocaram contato e, alguns anos depois, ele a procurou para propor uma sociedade. Para levar os cursos livres que eu já tinha aqui para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. A parceria, no entanto, não ficou apenas na vida profissional. Lísia se apaixonou por Maicon, terminou o casamento e embarcou em um relacionamento com Maicon durante a pandemia. Mas era um relacionamento escondido. Mesmo sem nenhuma formação na área médica, Maicon passou a fazer procedimentos estéticos em pacientes, inclusive os invasivos. Algumas mulheres ficaram com sequelas irreparáveis. E nesse momento, a sociedade entre Maicon e Lísia começou a ser desfeita. Longe do relacionamento, a biomédica percebeu ser vítima do estelionato sentimental. Maicon usou da confiança e dos sentimentos de Lísia para manter sua vida de luxo, deixando um prejuízo milionário para a biomédica. É mais de 2 milhões que foram enviados. O que chama a atenção na atuação do suposto golpista é sua habilidade de envolver a vítima pelas palavras. Quantos homens e mulheres caem em armadilhas como essa? Uma troca mal sucedida que vira de ponta cabeça a vida amorosa e deixa traumas, além do prejuízo financeiro. O que dizer dos famosos que se envolvem com as drogas? Com dinheiro, respeito, fama, beleza e inúmeros fãs, muitos já correram o risco de trocar tudo o que tinham pelos entorpecentes. No ano passado, a atriz e modelo Cara Delevingne chocou os fãs após ser flagrada sob efeito de drogas. Em entrevista recente, ela disse que apesar de ter nascido em uma família muito rica, a vida nem sempre foi fácil. Ela teve que conviver desde a infância com o vício da mãe em heroína. No vídeo que vamos assistir agora, ela aparece descontrolada. Descalça, sem controle de si mesma e parecendo perturbada. As imagens mostram a modelo desorientada. Ela gira, abaixa a cabeça várias vezes e parece falar ao telefone. Diante da repercussão das imagens, Cara diz ter levado um chacoalhão e procurado por ajuda. Ela não é a única. Muitos outros famosos
já assumiram seu vício publicamente, como Naomi Campbell, Kate Moss, Demi Lovato e Justin Bieber. Em busca de soluções para algo em seu interior ou no exterior, as pessoas acabam mudando. Mas a verdade é que existem muitos caminhos. Elas trocam de país, de trabalho, de parceiro, às vezes até de corte de cabelo, de estilo de roupa e de hábitos, se entregando aos vícios, por exemplo. Mas a verdade é que tudo isso é limitado e ineficaz. Você sabe qual é a principal mudança necessária para alcançar a verdadeira realização? Pois é, essa é a pergunta. Quantas são as pessoas que têm esse questionamento? O que eu preciso fazer, mudar para alcançar a realização e o sucesso? Muitas pessoas buscam em fatores externos. Se eu mudar de cidade, se eu mudar de país, se eu mudar de profissão. Mas se interiormente existe um desgaste, se você interiormente tem fraquezas, você está inseguro, tem medo, você é aquela pessoa que tem inseguranças diante das ações que tem que tomar, das atitudes que tem que tomar, você é aquela pessoa traumatizada com perdas do passado, você é aquela pessoa que muitas das vezes para tomar uma atitude, dar um passo em direção ao sucesso, há medo, você é aquela pessoa que, sabe, olha para os problemas que teve no passado e tem medo de andar para frente, você precisa de uma mudança interior. Então você que se encontra com problemas, se encontra sofrendo, você pode entrar em contato agora com a nossa Central Nacional de Atendimento Espiritual. O telefone está aí, 11 3573 3535 e o WhatsApp 11 3573 3500 aí para texto ou áudio. Plataforma na internet, pastoronline.com. Nós vamos agora acompanhar esse quadro O Povo Fala. Vamos então a essa enquete nas ruas da cidade e você vai entender aí a opinião das pessoas com relação a este tema tão importante, tá certo? Vamos então agora com a nossa repórter, nós já voltamos. Olá para você que acompanha o nosso programa. E a pergunta de hoje é: trabalhar em mais de um emprego é o suficiente para ter uma vida estável e de qualidade? Na minha vivência, eu acredito que não. Porém, quando eu trabalhava CLT, na minha vida, o que eu recebia já era o suficiente, né, dentro das minhas necessidades, e era impossível eu ter um outro emprego, porque senão não ia ter qualidade nenhuma de vida, não ia fazer outras coisas além de trabalhar. Eu acredito que hoje em dia se precisa ter 2 empregos, né, para poder ter uma saúde de confiança, ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor, desde que seja registrado ou até mesmo autônomo. Eu trabalho por fora, além do meu emprego como operador de loja, eu trabalho como tatuador. Acho que não é suficiente. Com relação à renda, eu sou feliz, tenho uma boa renda, consideravelmente, mas com relação à qualidade de vida, aí já complica bastante. Hoje o meu trabalho me exige aí no mínimo 12 horas por dia, então assim, isso complica quando a gente pensa na questão de qualidade de vida. Seria muito importante, né? Ainda mais como está a economia do Brasil hoje, trabalhar acima de um emprego seria bem melhor. E hoje também existe o mercado digital, né? Que ajuda bastante a conciliar trabalho e ganhar uma renda extra. Depende de cada pessoa. Eu mesmo, no meu caso, eu não dá, porque, né, meio que é casada, tem filhos, né? Então, para mim, um emprego é o suficiente, né? Eu não daria conta, eu ficaria muito cansada, né? Que é dona de casa, cuida de filho e marido, e mais de um emprego, eu ia ficar muito estressada, então não daria conta. Para mim, não. Pois é, a opinião das pessoas se divergem. E você, o que pensa sobre o assunto? Pois é, obrigado aí a nossa repórter. Você viu aí várias opiniões, uns achando que mais de um emprego, né, 2 ou mais, precisa para completar a renda, outros achando que não. A verdade é que muitas pessoas acordam muito cedo, dormem muito tarde e não têm obtido êxito, porque falta direção, falta o direcionamento que vem de Deus. Nesta segunda-feira agora, no Congresso da Prosperidade com Deus, nós teremos então o grande clamor pela reconstrução. Sim, você que precisa de uma reconstrução na sua vida profissional, na sua vida econômica, as coisas se destruíram, as dívidas se avolumaram, você é uma pessoa que está falindo ou já faliu, as vendas não andam, os caminhos se fecharam, você precisa reconstruir tua vida econômica, é você que nós aguardamos nesta segunda-feira agora, 24 de março. Inclusive,
teremos uma bênção especial para os migrantes e imigrantes. Sim, você que migrou de algum ponto do país, de um estado, de uma cidade, de uma região para cá, nós vamos determinar a sua vitória, que você vença onde está agora. E os imigrantes a mesma coisa. Nós vamos agora acompanhar então o testemunho do Jefferson. Quero lembrar que segunda-feira agora são 6 horários, o Congresso da Prosperidade com Deus, às 7 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, 15 horas, em especial os 2 últimos, 18 horas, Bispo Jean estará, e com você eu estarei às 7h30 da noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Você tem aqui as imagens da Catedral da Fé, estacionamento, entrada gratuitos. Você participará da palestra para o sucesso, reuniões objetivas de 60 a 70 minutos no máximo de duração, clamor, determinação de reconstrução. Você vai firmar a sua aliança com Deus e certamente Deus vai mudar a sua história, tá certo? Vamos então acompanhar aqui como estava a vida do Jefferson, estava destruída. Você vai ver como e como Deus reconstruiu a vida dele. Veja só. Meu nome é Jefferson, tenho 42 anos e antes do Espírito Santo eu era uma pessoa vazia, uma pessoa cheia de dúvidas, fraco. Eu sempre tive um querer dentro de mim, uma vontade de crescer na vida, de ser alguém. Antes do Espírito Santo, eu fiz algumas tentativas. O meu primeiro próprio negócio que eu tive com 19 anos, a gente botava muita força, a gente aplicava todo o empenho, a gente fazia tudo que estava ao nosso alcance. Só que não desenvolvia. A gente teve um problema sério, ele faliu, mas eu continuei tentando. E nessa segunda panificadora, ela começou a desenvolver, até começou a andar legal, começou a crescer, começou pelo empenho, pelo conhecimento que a gente foi buscar, mas por a gente não ter o Espírito Santo, e a gente vem a falir pela segunda vez. E nessa segunda vez, que foi o nosso fundo de poço, naquela época, no ano de 2006, a gente ficou com 106 mil reais de dívida e a gente ficou em zero. Vem a fraqueza, vem o desânimo, aquela vontade da gente crescer, da gente querer conquistar as coisas, a gente não sabia o que fazer. Eram problemas no casamento, eram brigas. Assim a gente chegou na igreja, cheio de problemas. E na primeira vez que a gente foi, a gente conseguiu ver a transformação que teve no primeiro dia que a gente colocou o pé na igreja, na vida da minha irmã que tinha depressão. Ela saiu e ela disse que tinha se sentido leve, que ela tinha a sensação que tinha acabado o problema dela. Isso chamou a nossa atenção, então fez com que a gente permanecesse. Foi um período de luta, foi um período de guerra, porque até então, nessa época, existiam muitas coisas erradas que, devido a gente ter empresa, a gente teve processo trabalhista e devido a gente não conhecer a Deus, a gente jogava sujo. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja eu estava com um processo e nesse processo eu engrossei ele um monte de coisas que não eram verdade. Foi coisas que eu inventei, entendeu? Então quando eu cheguei na igreja eu comecei a aprender, eu comecei a entender do que aquilo que eu tinha feito não estava certo. E eu falei para o advogado, ó, a partir de agora cancela o processo. Ela disse, mas o senhor vai abrir mão? Eu disse, vou abrir mão de tudo. A partir de agora, deixa tudo com a pessoa que a gente estava processando. Eu abro mão de tudo, cancelo o processo, a partir de agora não quero mais. Eu entendi que aquilo ali estava errado, que aquilo ali não estava certo. E da mesma forma como a gente foi entendendo e a gente foi praticando e a gente foi se doando para Deus, Deus ele foi fazendo uma limpeza. Ele foi tirando a ansiedade, ele foi tirando aquele desconforto, aquela falta de direção que a gente tinha. E nesse período, foi o período a qual a gente tomou uma decisão de se batizar nas águas. E após o batismo nas águas, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Comecei a buscar o Espírito Santo com toda a minha vida, com toda a minha alma. Coloquei dentro de mim que era o que eu mais necessitava. Um domingo pela manhã, eu fiz um clamor. Eu desejei ter o Espírito Santo dentro de mim.
E eu me lembro que o Espírito Santo, ele veio e ele me encheu. Ele encheu minha alma, eu senti o amor de Deus dentro de mim, entendeu? E a partir desse momento, eu fui diferente, eu fui transformado. E a partir desse momento, não existiu mais o vazio, não existiu mais a angústia, não existiu mais a falta de direção, não existiu mais o medo. Eu era uma pessoa muito medrosa, eu tinha medo de escuro, eu tinha medo de fantasma, de alma penada. Nessa época eu consegui enxergar os problemas pequenos, eu consegui ver que Deus era grande e que os meus problemas eram pequenos. Hoje Deus abençoou, a gente está com uma frota de 12 Fiorinos, Deus abençoou, hoje a gente tem o nosso carro próprio, a gente comprou uma Toro do ano, a gente pegou 0, entendeu? A nossa casa própria, hoje a gente tem condição para almoçar no melhor restaurante da cidade, a nossa condição financeira ela é muito estável, muito boa, mas o mais importante é a nossa comunhão com Deus, que nos traz paz, que nos dá segurança do dia de amanhã. É a nossa comunhão com Deus, em qual abençoa o meu casamento, abençoa minha família e que dá forças para a gente permanecer. Então, esse é o mais precioso, porque a gente tem a consciência de que tudo aquilo que Deus deu, o carro, a casa, os bens, é passageiro. A gente tem a consciência que o nosso maior tesouro é o Espírito Santo. Esse sim, esse vai conduzir a gente para uma vida abençoada na eternidade. Tá aí então, né? A prosperidade com Deus na vida do Jefferson, quer dizer, interiormente com o Espírito Santo, como ele frisou, e os seus caminhos reconstruídos. Segunda-feira agora, nós teremos então no Congresso da Prosperidade com Deus a segunda-feira da reconstrução. Vamos clamar pela reconstrução da sua vida, começando do seu interior, chegando nos seus caminhos profissionais. Você é empreendedor, colaborador, você é o nosso convidado, você que está desempregado, endividado, sabe, houve uma devastação na sua vida profissional, Deus vai te levantar, vai te reconstruir, não tenha dúvidas disso. Às 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30. 18 horas o Bispo Jean estará e 19h30 estaremos juntos, são os dois horários principais, mas você tem aí 6 opções. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, você é o nosso convidado, você tem aqui a imagem da catedral e você é o nosso convidado para esta segunda, dia 24, e com a bênção dos migrantes e imigrantes também, para que você seja bem-sucedido. Para mais endereços, universal.org/localizar. Venha firmar o seu pacto com Deus nessa segunda, 24 de março. Deus abençoe e até lá. Ao leste da cidade velha de Jerusalém, a 7ª porta, a Porta dos Leões, é chamada assim pelos animais representados em sua decoração. Mas seu outro nome revela algo muito importante. Esta porta é testemunha silenciosa de um acontecimento que marcou a história da fé. Esta é a Porta dos Leões, uma das 7 portas aqui em Jerusalém. Você vai saber o que foi neste domingo em uma igreja universal do Reino de Deus. E você vai receber forças, especialmente você que está sofrendo perseguições no seu trabalho, na sua família. Você faz tudo certo e você não entende por que as coisas dão errado, por que as pessoas te tratam tão mal. Neste domingo, não perca mais uma oração das 7 portas de Jerusalém. Ele é porto seguro.
Páscoa tem jeito.